Olá, internauta que acompanha o Opção Play do Jornal Opção. Hoje recebemos o deputado estadual Gustavo Seba, do PSDB. Gustavo, um grande prazer, muito obrigado por ter vindo e separado um pouco do seu tempo para falar com a gente. Imagina, Francisco, eu agradeço o convite, é sempre um prazer poder estar aqui no Jornal Opção, esse veículo que tem uma circulação muito grande no nosso estado, para poder estar discutindo aqui sobre a política, sobre outros temas do nosso estado. Gustavo, eu queria começar conversando com você a respeito da Operação Decretação. Recentemente, a 11ª Vara, o juiz, ele rejeitou a operação, deflagrada pelo Ministério Público em 2016, e falou em genericidade, que era genérico as acusações e criminalizava a prática política. Eu queria que você comentasse, uma vez que você é do PSDB, o governo passado estava envolvido, que você falasse sobre o tema. Francisco, infelizmente a gente vê que essa criminalização da política, isso, na verdade, traz até um prejuízo para a sociedade, porque quanto mais a mídia, quanto mais talvez até órgãos importantes, como o caso foi esse do Ministério Público Federal, fazem essa prática de uma criminalização da política de uma forma genérica, colocando todos em uma vala comum, isso acaba afastando a população da própria política, o que permite com que os maus políticos permaneçam dentro da política, fazendo as práticas irregulares. A partir do momento que a política deixar de ser uma vergonha de alguém, das pessoas discutirem, debaterem, com certeza vão selecionar melhor os seus representantes e evitar com que tantos casos de corrupção e maus práticas como acontece no país. Nesse caso específico da Operação Decretação, a gente vê isso com muita preocupação, porque uma denúncia como essa, e que depois a vara, o juiz se posicionou contrário por entender que ela não tinha um fundamento legal, que ela não tinha, que ela foi genérica, isso traz um prejuízo muito grande, como trouxe um prejuízo muito grande para uma grande empresa como a Saniago, um prejuízo muito grande para os goianos, um prejuízo político para aqueles que foram de forma injusta acusados, e se fez a justiça quando se foi rejeitada essa acusação. Então isso traz uma preocupação em relação ao prejuízo que às vezes uma notícia pode levar, às vezes uma ação não exatamente bem fundamentada pode trazer para a população. Eu sou ferrenho defensor da apuração de todas as possíveis irregularidades, qualquer denúncia, é preciso ter transparência e que os maus realmente paguem, e que o sistema judiciário funcione no país, seja para o ladrão de galinha, seja para o criminoso do colarinho branco, que desvia milhões, bilhões de reais do país. Agora, a gente tem que ter responsabilidade com as coisas para que a gente não faça um julgamento errado, não criminalize de forma errada, ou que não traga prejuízos apenas com achismos ou de forma genérica. Diretamente foram afetados, todos os investigados, alguns foram presos, inclusive hoje a lei do pequeno expediente aproveitou para falar que tinham pessoas tratando de depressão, um engenheiro que até teria se matado, além de afetar as pessoas diretamente. O senhor vê também impactos nos rumos da eleição, posteriormente em 2016, 2018? Com certeza. A gente infelizmente viu que teve um engenheiro que inclusive tirou a própria vida. A gente entende que uma pessoa que às vezes passando por uma situação como essa, sendo exposto dessa maneira, e que hoje se vê que na verdade essa acusação não tinha um fundamento legal, e essa pessoa chegou num extremo de um suicídio. Então realmente a gente se vê o tamanho da responsabilidade com esse tipo de ações. E claro, isso afeta também os rumos políticos. A gente sabe que determinada medida, determinada ação pode interferir diretamente, não é indireta não, é diretamente nos rumos de eleições. Nós já vimos isso acontecer em outras histórias, às vezes próximos do período de eleição, você vê desdobramento de operações que às vezes estavam anos paradas e que coincidentemente elas só vêm à tona perante a véspera da eleição. Então, assim, repito, toda investigação deve proceder, deve acontecer num trâmite legal, independente de época, sem que isso possa trazer prejuízos. Se a denúncia foi feita numa época eleitoral, perfeito. Agora, se é uma investigação que ocorre há anos, ela deve seguir o seu trâmite normal dentro da justiça, com os prazos normais, e não às vezes como a gente vê acontecer próximos de vésperas de eleição, o que isso pode mudar o resultado de uma eleição de uma forma
digamos que não seja correta. Eu acho que o eleitor ele tem o direito de escolher os seus candidatos e a justiça tem a obrigação de cumprir, de punir, de responsabilizar aqueles que cometem algum crime e de deixar bem claro de aqueles que não cometem também, porque caso contrário, qualquer denúncia também traz um prejuízo político, às vezes para uma pessoa séria, para uma pessoa que às vezes não fez nada que seja ilegal, pelo contrário, que tem defendido o correto, mas pelas articulações da política, às vezes sofre algum tipo de denúncia, o fato que por si só de ser investigado, às vezes vira um factoide político que já traz um prejuízo muito grande do ponto de vista eleitoral. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar da reforma administrativa que foi aprovada recentemente. A oposição votou em peso contra a reforma, foram cerca de 10 votos, e o líder do governo, Bruno Peixoto, chegou a afirmar que essa reforma foi um teste para a base e uma vitória do governo. Você avalia dessa forma? Você vê como uma derrota da oposição, uma vitória da base? O que você pode dizer sobre isso? Eu acho que, primeiro, eu vejo como uma derrota do povo goiano nós estarmos quase 8 meses depois da eleição está discutindo a reforma administrativa. Isso por si só já é um absurdo. O governador Ronaldo Caiado foi eleito no primeiro turno. Ele foi eleito no começo de outubro. Ele teve outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, para poder ter uma equipe formada. Nos meses de outubro a dezembro ele não era governador, ele teve tempo para se planejar, para bolar quais nomes ele indicaria, quais secretarias ele criaria, quais ele faria extinção, para poder no dia 1º de janeiro ele já encaminhar para casa o projeto para ser votado de uma reforma. Eu acho que a reforma é justa, desde que seja o governador vai executar aquilo que ele planejou, perfeito, é a legitimidade dele. Mas nós estamos quase no primeiro semestre do mandato discutindo isso, ou seja, o governo nem começou. Ele está fazendo uma reforma para começar o governo, enquanto o servidor está com salário atrasado, hospital materno infantil sendo fechado, pronto-socorro de Anápolis sendo fechado, escolas de tempo integral foram fechadas, colégios militares estão perdendo, militares correndo risco de ser fechado, corte do orçamento da UEG, uma série de medidas ruins, enquanto o governo está pensando em quem que ele vai colocar em qual secretaria, quais cargos ele vai criar para atender os apaniguados políticos, fazer um discurso de corte. Eu acho que o corte é essencial da máquina pública. Mas essa reforma, na verdade, ela só comprovou que a primeira fase da reforma foi um ato completamente impensado e incompetente, porque a segunda fase mudou completamente o que foi proposto na primeira. A primeira fase, o discurso era de que traria uma economia, enquanto na verdade ela aumentou em mais de 250 mil por mês a máquina do Estado. E agora, com a segunda fase da reforma, que na verdade é a primeira reforma de verdade, é que ele está corrigindo tudo que foi feito de forma precária, amadora na primeira fase, e extinguiu órgãos, por exemplo, como o grupo de controle de prevenção e combate às drogas, que não tem custo nenhum para o Estado, que era feito com membros voluntários. Aí alega-se que mandou para um outro órgão, que vai ter, aí serão cargos comissionados. Então, a gente vê que, na verdade, a reforma ela tem um cunho muito político de mudar nome, de mudanças que são meramente de nomenclatura, para poder tentar se dar uma cara nova para o governo, mas que, na verdade, ela está atrasada, o governo não começou, e o governo fica se preocupado apenas em estar no palanque eleitoral, jogando a culpa de tudo que tem acontecido de ruim até hoje, nesses 6 primeiros meses onde não começou o governo, atribuindo a gestão passada. Então, por isso eu acho que foi uma derrota da população. Agora, do ponto de vista do governo, eu acho que o governo até hoje não conseguiu consolidar uma base. A base do governador Ronaldo Caiado votou essa reforma por entender que não seria um projeto talvez tão polêmico que pudesse trazer um prejuízo. Agora, tenho certeza, o primeiro projeto político que o governador Ronaldo Caiado mandar para casa que tem algum tipo de desgaste político, ele vai ver realmente o tamanho da base dele na casa. Ele não tem conseguido ter diálogo com a casa, uma prova disso foi na eleição da mesa, onde ele não conseguiu eleger o candidato que ele gostaria, onde ele tentou impor um candidato, que é uma pessoa excepcional, o deputado Álvaro, todos nós gostamos, mas da forma como que foi imposta a candidatura dele, a casa não aceitou, já foi uma derrota do governador Ronaldo Caiado. Então, a gente entende que ele não tem conseguido ter um diálogo com a casa, e a insatisfação é muito grande, principalmente por essa falta de início de gestão. Os deputados não sabem com quem fala da base. A secretária de Economia não sabia onde ficava Catalão. Uma secretária achou que Catalão ficava em Minas Gerais. Então, um secretariado de fora que não conhece a realidade do nosso Estado, que não tem diálogo com os deputados, que tem reclamado disso insistentemente, e que, como eu disse, o governo ainda não começou. Então, acho bem precário para eles dizerem que foi uma vitória do governo. Eu acredito que não, foi uma derrota do governo, e pior,
derrota dos goianos, que até hoje o governo não começou. Outro ponto que você sempre tem falado durante as sessões da Assembleia é acerca dos incentivos fiscais. Você avalia de forma negativa essa nova política de incentivos tem sido aplicada aqui no Estado? Extremamente negativa. Eu acho que, na verdade, Francisco, a gente não pode nem falar em nova política de incentivos, porque o que ele está fazendo é simplesmente acabando com a política de incentivos fiscais que existia no Estado de Goiás. E isso não é uma bandeira de partido. É notório que o ex-governador Marconi Perillo foi quem mais conseguiu trabalhar em relação aos incentivos fiscais e que mais atraiu importantes empresas e indústrias para o Estado. Eu cito o exemplo da minha terra natal, da cidade de Catalão, onde nós temos a Mitsubishi, que hoje é extremamente importante, para não dizer fundamental, para o Estado de Goiás e para a cidade de Catalão. Foi fruto do trabalho do ex-governador Marconi Perillo com a lei de incentivos fiscais. E tantas outras empresas e indústrias. Hoje nós temos no Estado de Goiás, hoje não, até o final do ano passado, nós temos aproximadamente 400 mil empregos diretos gerados pelas leis de incentivos fiscais. Na verdade, ele propôs esse corte de 50%. No setor automobilístico não houve nenhum tipo de negociação até hoje, já se passaram quase um semestre da gestão e permanece esse corte de 50% no setor automobilístico. Isso traz um impacto extremamente negativo. A Mitsubishi, por exemplo, ela tem hoje em Catalão aproximadamente 3 mil funcionários trabalhando diretamente, e não são apenas funcionários recebendo, que têm um emprego, são pessoas que têm um plano de saúde, que são atendidas pelo sistema privado de saúde, que utilizam o comércio da cidade, movimentam a nossa economia, fora a arrecadação do município e do Estado, fruto dos impostos dessa importante empresa. Catalão hoje tem o 5º maior PIB do Estado e o 3º maior PIB industrial, graças também a empresas como a Mitsubishi, o nosso polo mineiro químico. E a gente vê agora que a empresa já tem se manifestado que vai embora. Eles já demitiram mais de 100 servidores, estão desligando outros, estão fazendo uma redução da jornada de trabalho, propondo reduções da sua produção para se desligar gradativamente e ir embora de São Paulo, de Goiás. Nós já vemos São Paulo disputando para Mitsubishi para lá, Brasília disputando, e assim várias outras empresas. Piracanjuba aqui em Bela Vista. Recentemente nós vimos, inclusive, noticiado aqui pelo Jornal Opção, a Ancor, uma multinacional que tem vários anos que está no nosso estado, vai gastar quase 130 milhões de reais para ir para outro estado, enquanto ela tem uma estrutura toda pronta que gera milhares de empregos. Então Goiás vai perder muito. Nós estamos num momento de crise financeira no país, de dificuldade financeira em todos os estados e municípios, e a medida que o governo deveria tomar para melhorar essa crise, que é aumentar a geração de empregos, atrair indústrias, empresas para oferecer oportunidade. Ninguém quer ganhar Bolsa Família, ninguém quer ganhar um cheque moradia para construir sua casa. Todo mundo quer ter um emprego e ter condição de construir a sua casa, de sustentar a sua família com o seu trabalho e não precisar de um programa social. Então, o que ele precisa? De um emprego, de uma oportunidade de trabalho. O governador Ronaldo Caiado trabalha no contrário disso. Ele está afastando as empresas, mandando embora importantes empresas. Nós vamos ter um desemprego muito grande. Inclusive, os dados hoje, Goiás aumentou sim, do começo do ano para cá o desemprego. Estamos debatendo isso também já na casa. O governador está indo completamente contrário ao que seria a solução para a gente sair dessa crise. Ele vai e decreta, por exemplo, também calamidade financeira no estado de Goiás. Uma medida político-eleitoreira, que ele já ganhou a eleição, não precisava disso. Como ele não paga o salário de dezembro por politicagem, porque a gente sabe que o governo tem dinheiro para pagar. Então, quando ele decreta calamidade financeira, como é que ele vai em outro estado, Francisco? Vai falar com uma empresa, fala, olha, vem para o meu estado, vem investir. Qual empresa quer investir num estado onde o governo fala que é quebrado, que é falido e que não tem nenhum tipo de incentivo fiscal? Como é que Goiás vai concorrer com estados que estão no litoral brasileiro, que tem um escoamento mais fácil de uma produção para outros continentes, para outros países, que tem uma facilidade na logística de importação pelos portos navais, ou que tem uma rede rodoviária, uma malha rodoviária mais bem estruturada como a nossa, talvez uma posição logística também? Nós vamos atrair esse pessoal através das leis de incentivos fiscais. E como eu disse, isso não é uma política de um governo, não. Ele acha que talvez com isso ele está desfazendo uma política feita, porque ela foi muito bem trabalhada pelo ex-governador Marconi, e talvez isso incomode o atual governador, mas todos os governadores que passaram pelo estado deram uma contribuição nesse sentido.
Começamos lá pelo próprio parente do governador Leonino Caiado. O senhor Leonino Caiado foi quem fez a primeira lei de incentivos fiscais do Estado. E dele para cá, todos os governadores criaram alguma forma de lei de incentivos fiscais para atrair empresas e indústrias. Repito, isso foi muito mais bem trabalhado pelo ex-governador Marconi Perillo, que conseguiu transformar o Estado através da atração dessas empresas e indústrias com essas leis. Agora, o que se discute na casa, a base do governo tenta colocar que a questão é que teriam empresas que teriam benefícios duplos, triplos, vendem créditos. Ótimo, se existe isso, que se faça uma apuração. Já tem hoje a CPI instalada na casa para averiguar qualquer irregularidade nos incentivos fiscais, e as empresas que tenham, que paguem duramente, que seja até de forma retroativa, que sejam punidas, e essas empresas paguem realmente aquilo que eles devam, se eles receberam de forma indevida, mas que o restante de como foi feito, de rigorosamente todas as empresas que têm políticas de incentivo, não sejam penalizadas e, consequentemente, os goianos, os pais de famílias que dependem desses empregos, não sejam penalizados com desemprego, como já estão sendo, porque essas empresas estão indo embora do nosso estado. Deputado, te agradeço muito a presença, fica o convite para retornar sempre que quiser e gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade, sempre que convidados estaremos à disposição do Jornal Opção, e repito que a Casa, a Assembleia Legislativa é um local de debate, e quero deixar claro para todos os nossos telespectadores que nos acompanham que eu defendo o Estado de Goiás. Eu não faço oposição ao Estado, eu faço oposição hoje ao governo pelas medidas que esse governo tem tomado. Mas toda e qualquer medida que seja favorável aos goianos, ao Estado, eu não só votarei favorável, como vou elogiar o governador. Então eu acho que a gente tem que tratar a política de forma com responsabilidade no interesse comum, e não interesse político partidário, que o povo está cansado disso. Como, repito, o governador Ronaldo Caiado tem feito muito isso, ele acha que está no palanque eleitoral ainda, então o prefeito que tem vínculo com o ex-governador, ele tem umas denúncias seríssimas de que esses prefeitos têm sido destratados na Goinfra, por exemplo, porque teriam apoiado outro candidato, uma política arcaica, retrógrada e que eu não comungo. Defendo o que é correto. Se o governador tomar medidas corretas para o Estado, estarei pronto a votar. Enquanto isso não acontecer, nós vamos criticar e votar contra e mostrar para a população todo o descaso que está acontecendo naquela casa. Muito obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição. Mais uma vez, muito obrigado, deputado, e obrigado também a você, internauta, que acompanhou a Opção Play de hoje. Até a próxima.